já usou aquela expressão assim, olha, se eu estiver mentindo, que um raio caia na minha cabeça? Já disse isso? Ou aquela hora que você fica com tanta raiva que você disse assim, eu quero que um raio parta. Já ouviu falar isso também? Pois é, olha, quando você usa essa expressão, você está correndo um sério risco, viu? A brincadeira está ficando mais séria, gente, cuidado. Sabia que o Brasil, ele é campeão mundial em números de raios? É, e olha, cerca de 130 pessoas morrem por ano atingida por um raio. Cuidado no que você está pedindo aí, está falando, hein? É sério, às vezes a gente não vê falando tanto, né? Recentemente a gente ouviu aí o caso, né, da segurança do Parque Vila Lobos, que foi atingida pelo raio, né? Ela está, o quadro de saúde dela é estável, né? Mas aconteceu. Então, cuidado com as expressões que você tem usado, hein? É muito mais sério do que você imagina. Vamos ver como isso acontece? Vamos juntos. Quem não gosta de uma chuvinha fininha que levanta aquele cheirinho gostoso? Uma garoa de vez em quando? Todo mundo gosta, não é mesmo? Gosto, adoro. Bom, né? Ah, que refresca, é gostoso, né? É gostosinho, né? Fresquinho. Gosto bastante, sim. Por quê? Ah, porque dá uma refrescadinha. Uma benção. Chuva seródia que chama. Acalma, uma delícia. Mas quando falamos em raios, trovões e tempestades, o assunto muda. Ah, assustador um pouco. Dependendo do momento, assusta bastante. Horrível. Tem Ah, eu tenho, muito. Fico tremendo de medo. Falta socar debaixo da cama. Ah, eu acho perigoso, né? As coisas ligadas dentro de casa, né? Estragar, queimar, machucar alguém. O que a senhora faz quando está chovendo dando raio? Se eu estiver sozinha, eu fecho as cortinas tudo e vou lá pro meu quarto e fico quietinha. O fenômeno que apavora muitas pessoas, conhecido como raio, nada mais é do que uma descarga elétrica que se produz pelo contato entre nuvens de chuva ou entre uma destas nuvens e a Terra. Este fenômeno produz um clarão conhecido como relâmpago e também uma onda sonora chamada trovão. O Brasil, por ser um país de extensa área de região tropical, atrai muitas dessas descargas. Cerca de 50 milhões de raios caem nas terras brasileiras todo ano. A má notícia é que nos últimos 10 anos foram registrados 132 acidentes com raios no país. A maior parte das incidências de raios ocorre durante o verão, já que é um período em que o calor e a umidade se elevam, favorecendo a formação de nuvens que produzem descargas elétricas. Por isso, vale a pena seguir o conselho dos especialistas para evitar sofrer acidentes como esses, que além de provocar ferimentos graves, pode levar à morte. Sério demais, né? Estou recebendo aqui hoje, no Manhã Viva, Kleber Pinheiro, ele é pesquisador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE de São José. Bom dia. Como é que vai? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Deus abençoe. Coisa séria, né? Então essas expressões não pode mais, né? Não, tem que tomar cuidado. Menino, mas é sério mesmo? Essa informação que o Brasil é campeão, então é real isso? A gente calcula que hoje caiam no Brasil por ano mais de 60 milhões de raios. Meu Deus! É muita coisa. Coisa séria, né? O país é muito grande, né? Então isso faz com que a gente tenha raios desde lá do norte até o sul do país. E agora é a época, então, de maior risco, é isso? Nós estamos agora terminando o verão, né? O período de tempestades no Brasil, ele acontece de outubro. Geralmente as tempestades começam no finalzinho de setembro, metade de setembro já começam as primeiras tempestades. E vão até as águas de março, até o início de abril. E aí depois a gente entra no período do inverno, onde a gente tem uma pouca quantidade de raios. Só que isso acontece mais no sul do país, de Goiás para baixo. A região amazônica, o Nordeste, eles têm um regime um pouquinho diferente daqui. A gente está vendo aí, né, com relação às chuvas, principalmente em São Paulo, né, final de tarde, geralmente, essa chuva de verão acontece isso, né, o dia fica legal, mas
final de tarde, aquela pancada, né? Que chuva bastante, principalmente em São Paulo, né? Os paulistanos estão aí vivendo essa situação de enchente, enfim. Tem alguma relação de chuva com raios ou não? Não tem. Até hoje, assim, todos os estudos mostram que você pode ter muita chuva sem ter nenhum raio. E você pode ter vários raios, tempestades com pouca chuva. Em geral, quando você tem uma tempestade, você sempre tem uma chuva forte, ventos. Mas existem situações onde você tem um período que chove bastante, como agora, tem chovido bastante, mas não tem tido tempestades, não tem tido raios. Então não tem relação? Não tem uma relação direta. O que se sabe é que, normalmente, quando se tem uma tempestade que tem raios, eles podem acontecer antes da chuva, mas logo em seguida sempre tem alguma chuva forte. Ah, interessante, porque tem muita gente, né, que quando começa a chover já começa a se preocupar. O pessoal que tem medo de raio, de relâmpago, enfim, vive tudo isso, né? E qual é a diferença? A gente viu ali nas imagens, no VT, né, os relâmpagos. Qual é a diferença do relâmpago? Algumas pessoas dizem relâmpago e raios. Qual que é a diferença disso? O raio, ele é o relâmpago que vem para o chão. O nome relâmpago, ele vale para todas as descargas elétricas que acontecem no céu. A gente tem descargas que vão de uma nuvem para outra, você tem descargas que vão de uma nuvem dentro da própria nuvem, você tem descargas que, por incrível que pareça, saem da nuvem e sobem, e nós temos as descargas que vêm para o chão. Essas descargas que vêm para o chão, isso tudo chama-se relâmpago. Qualquer uma dessas descargas chama-se relâmpago. Mas a descarga que vem para o chão, a gente chama de raio. Tem muita gente que diz assim, olha, tem uma contagem, né? Dizem que se você conta, deu raio, o relâmpago, não sei, e de repente você faz a contagem para saber se o raio está perto ou se está longe. Como é que é isso? Isso é real? Isso é uma brincadeirinha que a gente faz, mas que funciona bem. Quando você vê o clarão, você começa a contar os segundos. Então, começa a contar até que você escute o trovão. Então, o número que deu, você divide por 3. Esse número que você tem de resultado é a distância em quilômetros do raio. Então, vamos imaginar que você viu o clarão e você contou até 9. Você divide por 3, o resultado é 3. 3 quilômetros é a distância que o raio está aproximadamente onde você viu o clarão.